Pessoal, o Doberman. A raça Doberman, ao menos no seu início, está intrinsecamente ligada à figura de Carl Friedrich Louis Doberman. Ele iniciou em Apolda, Alemanha, por volta dos anos de 1800, época da Guerra Franco-Prussiana. Ele era um coletor de impostos e ele era um aficionado, como quase todo alemão típico, ele era um aficionado por cães e ele pensou em um cão não apenas um cão de guarda, não era apenas um cão de guarda, mas era sim um cão de proteção pessoal para ele. Ele pensou no que seria o cão de guarda ideal. Ele tentou perseguir isso. Ele foi seguido depois e ajudado por Otto Göhler e por Philipp Gerning. A raça foi batizada de Doberman Pinscher inicialmente, mas depois de cerca de 50 anos, o termo Pinscher foi retirado. O modelo de cão usado por Louis Doberman foi inicialmente o Pinscher alemão antigo, um cão muito mais parecido com o Manchester Terrier atual do que com o Pinscher de hoje. Não há um consenso sobre que raças foram exatamente utilizadas porque o Sr. Doberman não deixava especificamente anotado o que ele utilizava. Mas para chegar ao fenótipo do Doberman moderno, sabe-se que foram usados cães mestiços de diversos tipos, porque Louis Doberman tinha acesso ao canil municipal da região dele. E ele utilizou muitos cães, conhecidos pelo termo de sem raça definida, ou como a gente chama de vira-latas. Ele também utilizou muitos terriers, usando também greyhounds e também balcerons e rottweilers. Essas duas últimas raças, muito mais parecidas com os Dobermans daquela época do que os cães que são hoje em dia, especialmente o Rottweiler. Ainda sobre as origens, especula-se que o Doberman carrega em sua genética também o Weimaraner, o Braco de Weimar e o Pointer alemão de pelo curto. Louis Doberman faleceu em 1894, por volta de 1894, depois de mais de uma década de criação. Seu sucessor foi Otto Göhler, que foi quem continuou com a criação pelo canil chamado Thüringen. O primeiro clube da raça se estabeleceu em 1899. Alguns cães mais importantes vêm de por volta de 1896. Cães como Lux, Rambo, Schnupp, Philly, Helmtraud e Hertha. Alguns desses cães são os responsáveis, eles eram cães bravios, destemidos, corajosos, valentes, são responsáveis, eram cães aguerridos, são cães que estabeleceram o padrão de ideia que as pessoas têm do Doberman até hoje, de um cão muito bravio. Nas primeiras décadas, o Doberman tinha pelos longos, como a gente pode ver nas figurinhas, nas fotos ali da evolução do Doberman, uma clara influência do Balceron e do Rottweiler. Hoje em dia, apesar de ser uma raça potencialmente predisposta ao trabalho, alguns pontos precisam ser mencionados. Tal qual o pastor alemão, há duas populações de Dobermans dentro da raça. A raça passa por algumas questões de problemas de saúde que precisam ser ponderados e enfrentados e que originam cães que vieram de cães que tinham originalmente esses problemas e pelo excesso de consanguinidade. O Doberman passou dos anos 70, principalmente em diante, por uma questão de reduzidas linhas de sangue com poucos cães realmente com o potencial para ser utilizados, mas esses cães tinham, na parte de saúde, eles falharam muito. E é difícil encontrar bons criadores de Doberman de trabalho, não só no Brasil, mas mundo afora. A manutenção da cauda e das orelhas íntegras, como acontece atualmente, destruiu um bom pouco a imagem imponente do cão de guarda, fazendo-se parecer mais um cão de caça, infelizmente. Isso é uma opinião pessoal, compartilhada por grandes entendedores da raça, inclusive. A raça apresenta predisposições a cardiomiopatias e quando está sob temperaturas muito quentes, os próprios campeonatos de Doberman de trabalho são interrompidos. É interessante observar que, mesmo proveniente de várias raças, o uso exagerado de poucos cães na reprodução criou gerações de cães com problemas. Há poucos canis no mundo que buscam soluções para estes problemas. O Doberman deveria ser um cão muito
saudável e longevo a julgar pela sua história. Se optar por um Doberman, que seja sempre de linha de trabalho, não esqueça disso. Então, a gente tem, hoje em dia, embora não claramente diferenciado, a gente tem sim duas populações de Dobermans, a que se mencionaram de trabalho e de estrutura. Dentro da própria Europa tem duas populações de Doberman, mas lá ainda assim é mais típico o cão de trabalho. E o que a gente tem que considerar é quais foram os fatores, e um deles é o fator de saúde, que colaboraram para a redução expressiva da criação de Dobermans. Os boatos sobre o seu mau comportamento, infelizmente influenciados talvez por filmes e pelo pouco conhecimento sinófilo da época, também colaboraram, mas trata-se de um cão, quando saudável, ele é notável, ele é um cão apegado à família e é sim um guardião e um cão de trabalho, de polícia e de outras funções notável. É de se considerar também que o Doberman foi muito utilizado nas duas grandes guerras e isso ocasionou, pode ser considerado como um dos responsáveis pelo fato de ter sido utilizadas poucas linhas de sangue, porque ele foi, na Primeira Guerra Mundial, muito dizimado e na Segunda Guerra Mundial ele quase desapareceu. A gente pode ver o quanto o Doberman é referenciado por essa última foto que eu coloquei aqui, de um selo do Doberman de Cuba. Veja, Cuba, um país sem tradição sinófila nenhuma, reverenciando o Doberman por seus inúmeros feitos em guerras e como cão de polícia. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.